Fala aí, torcedor do Timão, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, galera, trazendo aqui pra vocês o pós-jogo da partida entre o Corinthians e o São Paulo. Galera, separei também um corte aí do Miller falando sobre o Alisson. Ele cravou e confirmou a contratação do Alisson no Corinthians. Comentem nos comentários o que vocês acham. Acha que é uma boa a chegada do Alisson aí no nosso Timão? Comenta aqui nos comentários. Bora ser mais enrolações, bora ver aí esse pós-jogo e essa informação quente que o Miller acabou de trazer. Você em casa concorda? Acha você, São Paulo, que é uma boa o Alisson ir para o Corinthians? Quem viria para o São Paulo? Algum jogador do Corinthians entraria na negociação? O que você, São Paulino, acha? E você, corintiano, gostaria de ter o Alisson no Corinthians, já que o Maicon foi para o Atlético Mineiro? Thiago Salazar atualizando as informações sobre Alisson, que pode sair, atenção, do São Paulo e ir para o Corinthians. Na tela. Pelo segundo jogo seguido, o técnico Hernan Crespo preferiu não relacionar Alisson para um jogo do São Paulo. Isso porque o jogador recebeu uma proposta do Corinthians e manifestou interesse em deixar o tricolor para jogar no time de Itaquera. Em princípio, as duas diretorias conversaram. O São Paulo chegou a pedir Ranieri ou Martinez em troca de Alisson. O Corinthians refutou e ofereceu Alex Santana, que não interessou ao São Paulo. O negócio, então, esfriou. Dessa maneira, a tendência é que Alisson sim deixe o São Paulo para jogar no Corinthians. A questão é como será feito esse acordo, por empréstimo ou uma compra definitiva por parte do Timão, que na semana que vem também já deve apresentar o atacante Caio César, do Al Hilal, e o goleiro do Fortaleza, João Ricardo. Bom, tá aí, o negócio não evoluiu ainda, há uma possibilidade, o São Paulo gostaria de dinheiro, o Corinthians não quer dinheiro, quer colocar jogadores, enfim. Mas e o Dorival? Falou hoje também lá na Neoquímica Arena, depois do empate, sobre a possibilidade de contar com o Alisson. Vamos ouvir o técnico do Corinthians, Dorival Júnior, na tela. Gosto sim do Alisson, foi um jogador importante na passagem que eu tive pelo São Paulo, mas eu quero deixar bem claro que não disponibilizei nenhum profissional do Corinthians, até porque eu estou precisando que reforcem, que cheguem mais atletas e não que percamos aí no meio do caminho. Então o Dorival confirma que quer o Alisson, gostaria de ter o Alisson, mas não quer liberar ninguém, porque comentou-se que o Corinthians estaria disponibilizando o Ranieri. Eu acho que não seria uma boa. Não tem o elenco, como é que vai fazer? Até o Martinez, Dorival vai abrir mão de quem? Não tem um elenco isso. grande, Gafa. Agora, será que o São Paulo gostaria de algum jogador do Corinthians? Será que o Crespo está interessado, já que ele não vem utilizando o Alisson? O Crespo falou. A resposta pode ser surpreendente. Se liga na tela. Se uno com a cabeça não está dentro do São Paulo, a ideia é ajudar para sair. Vai para Corinthians, não é um problema meu. É uma escolha dele, eventualmente. Eu acho de Corinthians, não preciso ninguém. Uia, ninguém do São Paulo cabe no Corinthians ou Alex Miller? Olha, assim, acho foi uma declaração para valorizar o grupo. É uma declaração para jogar para a torcida, né, que coloca um pouco da rivalidade, mas se a gente pegar o elenco do Corinthians e também o elenco do São Paulo, para mim é óbvio que tem vários jogadores do Corinthians que seriam úteis ao São Paulo hoje. Vários. Né? Jogadores até do próprio meio de campo. Quer dizer que se oferecesse o Memphis, ele não ia querer? Pois é, Memphis. É que ele sabe que não. O Mateuzinho, que o São Paulo sofre com o lateral direito. O Matheus Bidu, que seria titular no São Paulo. Poxa, vários jogadores do Corinthians. O Garro não jogaria no São Paulo? Então não é assim também. Acho que é uma declaração, né? É pra jogar pra galera, né? Até também pra proteger mais o próprio elenco, né, Miller? Exatamente, pra valorizar o elenco dele, que ele tá certo. Ele não pode fazer uma declaração totalmente diferente dessa. Agora o Alisson vai pro Corinthians. Vai pro Corinthians, Miller? Atenção, pode parar. Porque se tem alguém que conhece desse São Paulo Futebol Clube, é o Miller. O Alisson no São Paulo ele não joga. Como é que é? Ele expressou o desejo de jogar no Corinthians com o Dorival, até porque se deu bem com o Dorival. E por que ele não joga lá? Porque é o seguinte, antes de começar, um bastidor pra você. Antes de começar o programa, a gente passa lá na redação, troca aquela ideia, tal, ajusta aqui, ajusta ali, depois a gente vem aqui pro camarim, aí quando chega no camarim tá lá o jogador. O jogador, cara, é o Miller, tá? Aí eu já encosto nele, e aí, jogador? Ele passa uns bastidores da hora, porque ele sabe muito do São Paulo Futebol Clube. E o Miller, então, garante que o Alisson não joga. No São Paulo não tem sido aproveitado. Eu sinceramente, pelo elenco, com todo respeito, o elenco que tem o São Paulo, você não aproveitar um jogador como o Alisson, eu acho um desperdício. Veja bem, com o Crespo, o Alisson não tem sido titular desde o ano passado. Isso é fato.
Então não é um jogador que o Crespo gosta muito. E quando né? entra também não joga bem. Exatamente, não é questão de capacidade, é uma questão de preferência, né? E o Alisson, já que eu não vou jogar aqui, então me libera. E o Crespo liberou mesmo, verdade. Quando ele fala, né, Tupã, quando ele fala, o jogador tem que estar com a cabeça aqui no São Paulo. Ele liberou, é questão do Corinthians fazer um acerto. Seria um belíssimo reforço para o Corinthians, para mim seria uma ótima. Bom jogador, né? Só que não está contente no São Paulo, não adianta ficar lá, né? Por isso que estão procurando um clube para ele. Mas aí entra o trâmite, né? De jogador, dinheiro. E me chama a atenção o São Paulo liberar o Alisson, mesmo que o técnico não queira, mas para um rival direto. A gente não está muito acostumado a ver um jogador que vai atua, reforçar, entre aspas, né? que atua num time grande, esse jogador ir diretamente para o seu rival. Antigamente acontecia mais esse tipo de trocas, mas, cara, de 10, 20 anos para cá, é raro você ver essa movimentação de mercado em que um jogador que atua num time grande vai direto para o rival, em que se abre uma negociação entre os dois clubes por esse jogador. Eu não me lembro qual foi a última vez que um jogador foi direto para o rival. O São Paulo e Corinthians, eles têm esse acordo comercial lá de trás. Lá de trás, mas já visto o Ricardinho, pô. Sim, mas isso 20 anos atrás. Tem um mais recente, o Jadson, né, que estava em baixa no São Paulo, sai para se tornar um dos ídolos do Corinthians, ser campeão pelo Corinthians. O Alexandre Pato vai para o São Paulo, não sei se dá para considerar o Pato como ídolo ou não, mas o Jadson foi muito mais útil ao Corinthians. Agora, presidente, pro campeonato, esse tipo de troca eu acho que é interessante. É um atrativo. É um atrativo ou não? É um atrativo, chama atenção. Fala do futebol, fala do campeonato, eu acho fala legal do também. time. Eu acho muito legal. Agora, eu sinceramente, fosse o novo presidente de São Paulo, chamaria o Crespo. Amigo, cá, por favor, senta-se. Vamos falar? Por que não o Alisson? O elenco de São Paulo é um elenco... Ô, Garrafa, o Alisson no passado... Eu não consigo entender, Ano passado ele não fez uma temporada boa. Ano passado ele não foi bem. Sim. Tudo bem que se contundiu, teve contusão, etc. Quase não jogou. Mas quando o Crespo assume, o Crespo não é muito simpático ao futebol do Alisson. O Alisson foi muito bem com o Dorival, quando foi campeão da Copa do Brasil. Mas com o Crespo, não, ele quase não jogou. Tanto é que o Marco Antônio entrou... Por isso que o Dorival quer ele. Entrou e assumiu a posição do Alisson, o Marco Antônio, junto com o Bobadilha. Quer dizer, esses dois não saem do time. Ano passado foi assim o tempo todo. O Alisson quase não jogou. Então, se quase não jogou, libera o jogador para jogar, pô. E ele mesmo, o Alisson quer sair. E o Crespo não vai fazer nenhum empecilho para ele sair. Pô. Acho que temos, Alex, o gol, um dos gols aí que o Yuri, algumas pessoas reclamaram, eu sou fanzaço do Yuri Alberto, acho que é uma cobrança demasiada em cima dele, perde alguns gols, é verdade, mas faz gols e faz gols importantes. Vamos ver se é esse lance que a gente vai mostrar e você pode continuar falando a respeito, e eu quero ouvir também o Miller e o Tupã, que são especialistas da bola, né? Se o que houve ali naquele cruzamento, foi o lance de cabeça, inclusive. Foi. Vamos ver o lance aqui, pois não, o Alex? Então, mas independentemente disso, o jogo foi bem pegado, não dá para cobrar grande futebol nesse momento do ano ainda, não dá para exigir que os jogadores estejam no melhor da sua forma. Foi um mês de férias praticamente, com 4 dias de pré-temporada. Isso não existe, né? Para o jogador de futebol profissional estar no melhor da sua forma, é impossível em 4 dias de treino você apresentar esse futebol. Então, até por causa disso, pelo menos o que eu vi, foi algo que superou as expectativas em termos de jogo, de condição física, de correria. Eu acho que os atletas se entregaram e tentaram fazer de tudo para ganhar o jogo para o seu time. O São Paulo foi castigado justamente por esse comportamento de recuar demais, e o Corinthians também foi premiado porque o Dorival ousou, tirou volante, colocou atacante, colocou meia, ele não ficou passivo ali no banco, ele tentou, fez o que podia para reverter a situação e no final teve o gol de empate que acabou premiando o Corinthians. E só sobre o árbitro rapidinho, o Gobi, que o Reinaldo falou, ele deu um cartão a 1 minuto para o Enzo. E a gente não está acostumado a ver um árbitro a 1 minuto de jogo dar um cartão. Muito cedo. Não tem cedo. Se o lance é de cartão a 1 minuto ou a 90 minutos, tem que dar cartão. Ele deu o cartão, não pipocou e os jogadores perceberam que era um árbitro atuante. Ele só não deu um cartão para o André Ramalho logo depois ali, que ele poderia ter dado também ao zagueiro do Corinthians, mas enfim, não dá para ser perfeito em tudo. Mas a arbitragem dele foi excelente. Já a gente vai ver o lance do gol que o Alex falou referente ao Yuri, mas antes disso, vamos ouvir o Crespo, técnico do São Paulo, explicando por que
Até porque vocês falaram, o São Paulo, acho que foi o Miller, né? O São Paulo foi castigado no final do jogo, né? Tinha o resultado, podia ter tomado um gol ali nos acréscimos e tal. O Crespo explica na entrevista coletiva, na avaliação dele, o porquê o São Paulo acabou cedendo o empate ao Corinthians. Vamos ouvir. Foi legal, gostei porque a gente teve a bola, foi padrão, não é fácil jogar aqui, ter a bola, criou. Faltou essa parte final que pode acontecer, mas talvez faltou um pouco de pernas. Faltou pernas ou faltou atenção? O que vocês acham? As duas coisas. Claro que o jogador sem ritmo de jogo, no segundo tempo ele economiza. O São Paulo ganhou de 1-0, né? Recuou e ficou jogando no erro do Corinthians, né? Coisa que não aconteceu. Você pode jogar assim quando você tem um ataque de velocidade, quando tem jogadores de velocidade que estica o time, né? Não foi o caso do São Paulo. O São Paulo faz 1-0, recua e fica com posse de bola. Você pode ver que as melhores oportunidades foram do Corinthians, em termos de chance de gol, né? Mas, de qualquer maneira, eu acho que, como disse o Xará, por ser começo de temporada, a gente dá um desconto. Porém, o São Paulo precisa melhorar. Fazer um jogo bom, completo, no primeiro e no segundo tempo. Recuar contra o Corinthians é um suicídio, Tupã? Suicídio. Mas que nem ele falou, o clássico se decide em detalhes, né? E o Corinthians tem isso aí, o Corinthians vai, ainda mais com a sua torcida, né? A torcida empurrando. Eu estive lá, estava vendo o jogo, pô, não tem como o jogador não correr. Pode ser o começo de uma temporada, né? Pré-temporada, mas o time é aguerrido, o time tem aquela volúpia, né? Chega, o torcedor empurra, vai para cima. E como ele falou, uma jogada belíssima, o Bidão faz um gol e consegue um empate aí pro Corinthians. Para você ver o detalhe, né? O detalhe interessante, né? O Bidão fez gol nos acréscimos. E ele não fez uma boa partida. Sim. É um molecote, é jovem, tá? Ele estava apagado no jogo, o jogo inteiro apagado. Sobrou uma bola, ele tem técnica e acabou fazendo um golaço. Então, os principais jogadores hoje no Clássico, tanto de Corinthians quanto de São Paulo, eles não brilharam, não foram protagonistas, né? O Lucas também ficou sumido, né, gente? Assim, início de temporada, a gente tem que dar esse desconto, né? Porque não adianta a gente cobrar a Mas só um negócio, intensidade Garfa, de início Lucas, de temporada. O Lucas, além de ter esse problema do início de temporada, ele já vem num período muito longo, primeiro de inatividade e depois de várias tentativas para voltar a jogar devido às lesões que ele teve. Então, o Lucas transcende a questão desses dias que todo mundo passou de férias e depois 4, 5 dias de mini pré-temporada. Ele já vem com dificuldade desde o ano passado para readquirir a sua melhor forma, o seu melhor momento. Então, com o Lucas, a paciência ainda tem que ser maior. Antes da gente voltar no lance do gol do Yuri, deixa eu ouvir o presidente Reinaldo, né? O Miller citou o Bidon, o Tupanzinho falou também do Bidon. O Bidon, ele surge no Corinthians, vem das categorias de base, toda a identidade. Na finalíssima da Copa do Brasil, ele, né, dispensa fazer qualquer tipo de comentário no gol do título do Corinthians. E hoje, com a camisa número 7, uma camisa de peso, camisa de Marcelinho Carioca, como o Maicon saiu, ele ficou com a camisa 7. Já, se não fez uma boa partida, fez um gol. E a pergunta que eu faço ao presidente Reinaldo, que tem como dirigente de futebol, né, claro, a ideia é que os melhores estejam por aqui, que as joias participem das competições. Então, um garoto como o Bidon, que surge muito recentemente, tem aquela finalíssima, aquele final de temporada com o título da Copa do Brasil e já começam a vir propostas. Como fazer futebol, Reinaldo, né? Futebol com alto nível, quando os jogadores surgem e por muito pouco tempo acabam ficando por aqui? Não é uma ciência exata fazer bom futebol com uma troca constante no elenco. Eu acho que o Miller jogou futebol, o Tupã, ele jogou com o mesmo... A grande maioria dos seus companheiros de time eram os mesmos. Trocava muito pouco o atleta. Sobre o futebol, eu assisti muito jogo nessas 3 primeiras rodadas do Paulistão. Muito jogo. E eu tenho que reconhecer que o nível físico e técnico dos atletas foi superior ao que eu imaginava. Porque como o Alex me falou, 5, 6 dias de treino, eu fiquei encantado com o nível técnico e físico dos atletas. Eles eu não esperava tanto. Eu também não. Eu acho que se pouparam, se cuidaram nas festas. É que eles não param hoje, não. Os caras continuam, né? Treinando, batalhando, academia, né? São a gente muito mais. São profissionais. Então, a gente tem que reconhecer isso. Agora, segurar atleta,
primeiro você tem que ter uma estrutura dentro do clube profissional e estável para você segurar um pouco mais. Segurar sempre, não vai segurar. É impossível. Aliás, o Yuri Alberto que esteve a semana passada, alguns dias atrás, lá na Europa, acertando o passaporte italiano e tal. E o Yuri é aquilo, né? A parte da torcida corintiana, principalmente em rede social, às vezes pega muito no pé do Yuri. E a gente falava no início do programa um lance do Yuri Alberto, que ele perdeu um gol, dá para rodar agora? O lance já tá ok, o lance do Yuri, né? Vamos ver como é que foi? E aí eu quero ouvir o Tupã, o Miller, os especialistas, o que aconteceu, por que não entrou, até porque o Rafael já estava batido, ó. Miller, sua avaliação do lance, o que aconteceu aí? Não, você pode ver que ele o Yuri Alberto, ele não cabeceia pleno, né? Bem posicionado, testando, né? Ele cabeceia com a cabeça, por isso que a bola sobe. Pode ver que ele que cabeceia a bola, não é um jogador do São Paulo. Olha só, ele antecipa a subida e acaba cabeceando com, né? O coco. Com o coco, não com a testa. Por isso que ela sobe. Até porque o Rafael já estava fora do gol, né? Acho que ele se preocupa mais foi um gol perdido. Então, ele se preocupa mais em dividir a jogada com o zagueiro e depois ver o que acontece com a bola. Assim. Acho que o zagueiro atrapalhou ele um pouquinho. O zagueiro atrapalhou, mas se ele vai mais focado ali de cabeceira... Mais de frente, mais de frente, ele faz o gol, né? Olha lá, nesse lance, ele já vem meio torto, Sim. né? Ele não focou para cabecear. Ele vai buscando o corpo do jogador de São Paulo. Quer apoiar, né? no jogador de São Paulo. Né? Por isso que ele erra o gol. Como eu disse, o prêmio que eu falei, ele não vem de frente. Se ele vem de frente e depois vira de lado, ele faria o gol. Em vez de atacar a bola e cabecear com o coco, se ele deixa a bola bater no rosto dele, a bola entra. Porque amortece a bola e a bola cai, em vez de ir para cima. Né? Agora, mas ele é guerreiro, hein? Sim. Teve um período que a torcida do Corinthians... No começo, né? Isso mesmo. Não queria ver ele pintado de ouro na frente. E ele deu a volta por cima. É um garoto muito bom. Eu sou fãzaço do Yuri. Eu sou também. Ele segurou o Rojão, poucos segurariam com rede social, com tudo que o Yuri Alberto apanhou no ano retrasado. Olha como as coisas passam rápidas, né? Quando o Corinthians estava muito prestes a cair, aí a diretoria monta um time que dá uma arrancada nos 9 jogos finais, e o Yuri Alberto apanhando, ele ficou no Corinthians, deu uma volta por cima, fez gols importantes, por isso eu sou fã do Yuri Alberto. Claro, ele é um jogador jovem, 22 anos, 21, 22 anos, então acho que a gente tem que ter muita atenção. Em Santos, começou o futebol Começou no Santos, é isso. Nós ouvimos o técnico Hernan Crespo e falamos da força do Campeonato Paulista, né? 24, tá? Só pra... 24 anos. É novo ainda, sem dúvida. É que o tempo passa rápido demais, mas é muito novo, né? E o técnico Dorival Júnior fala também do Campeonato Estadual, que está em início ainda, sobre o clássico empate com o São Paulo. Vamos ouvir o técnico do Corinthians. Eu já avisava isso, que os campeonatos regionais, principalmente paulistas, seria uma armadilha muito grande para todas as equipes. Nós ainda, assim como São Paulo, Palmeiras, Bragantino, Santos, não recuperamos e nem tão pouco nos condicionamos para um ano tão importante. Aí o Dorival falando da força do Campeonato Paulista e deste problema da falta de treinamento para os jogadores. Aliás, eu já tenho teve até 29, 30 anos de carreira aí, pouco mais, e acho que é o campeonato que terminou muito rápido a temporada e começou rapidamente a outra. Como é isso para o atleta? Principalmente para o Corinthians, né? Acabou 21 de dezembro. Corinthians e Vasco ainda tiveram a Copa do Brasil. Fala aí, torcedor do Timão. Galera, continuando o vídeo aqui, né? Vamos falar sobre o Alisson aí. O Miller vazou a informação aí, falou que o Alisson vai ser jogador do Corinthians, né? O Alisson que não foi relacionado para o jogo de hoje, não ficou no banco, nem viajou ali, na verdade, nem foi para Itaquera. E deve estar quase avançado aí com o Corinthians, né, em negociações. O Corinthians que recebeu informação aí que o São Paulo queria o Ranieri, o Corinthians não quis, ofereceu o Alex Santana, eles não quiseram. E agora tem informação que parece que o Corinthians ofereceu o José Martínez. Vamos ver o que vai acontecer. O Alisson, que é um volante aí muito bom, pelo menos na mão do Dorival, foi muito bem, né? Foi até para a seleção brasileira. Ele que era, na verdade, atacante pelo Grêmio e depois virou um volante aí, onde se destacou muito em 2023, naquela Copa do Brasil, em que o São Paulo foi campeão. Galera, comenta aqui nos comentários, você aprova essa contratação do Alisson? Acha que é um bom reforço para o Timão? Comenta aqui nos comentários. Recentemente o Corinthians anunciou o Matheus Pereira, que agora pode estar anunciando aí Caio César e também possivelmente o Alisson. Comenta aí o que você acha. Sem mais enrolações, eu fico por aqui e até o próximo vídeo, galera.